Nós seguimos agora pela manhã nessa série, a igreja como ela é ontem e hoje. E ao longo dessas semanas do mês de março, nós temos sido lembrados que as igrejas do Novo Testamento, para quem Paulo enviou as suas cartas, eram muito parecidas conosco. Eram muito parecidas com as igrejas atuais, mais parecidas do que nós imaginamos, inclusive. Não eram comunidades perfeitas, mas eram igrejas reais, inseridas em contextos complexos, lidando com várias influências, com várias pressões e muitas vezes com desvios sutis, porém perigosos. A igreja que nós vamos ver hoje é a de Colossos, ou Colossos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Então, se você tem uma Bíblia aí, é importante que você abra, ainda que seja no celular, mas fique no aplicativo da Bíblia, hein? Deus está de olho, eu não estou, mas Deus está. Fique no aplicativo da Bíblia. O texto também vai passar para você aqui na tela, mas antes de lermos, enquanto você abre aí e procura o livro de Colossenses, é importante você saber que a igreja de Colossos não foi uma igreja fundada por Paulo. Na verdade, ela foi fundada por um colaborador dele, uma espécie de um parceiro missionário chamado Epáfras. E depois que Epáfras funda a igreja ali dos Colossenses, algum tempo depois, ele visita Paulo na sua prisão em Roma, e ali ele começa a falar para Paulo de algumas preocupações, algumas coisas que estavam acontecendo ali na igreja, que estavam deixando ele um pouco aflito. E por isso Paulo decide escrever essa carta. Havia um perigoso ensino entrando naquela igreja. Provavelmente alguém dentro da própria comunidade ganhou um certo status, um certo espaço e reuniu alguns seguidores, passou a se apresentar como uma espécie de guru espiritual, de guia espiritual. Alguém com um conhecimento que era um pouco mais elevado do que os outros e que sabia o segredo para desativar toda a amarração do mundo espiritual contra você. Já viu aquele pessoal que vende curso no Instagram, falando que eles descobriram aquilo que ninguém quer que você saiba? Exatamente, é parecido com esse pessoal aí. Queridos, hoje em dia, a gente também vê esse ensino acontecendo, né? Existe um fenômeno muito presente na igreja brasileira, que é o sincretismo religioso. Hoje não é incomum nós encontrarmos pessoas que se dizem evangélicas, mas que na prática misturam elementos de outras religiões, elementos de outras tradições espirituais, e às vezes de forma muito sutil, quase que imperceptível. Por exemplo, quando alguém atribui poderes espirituais a alguns objetos. Você já conhece alguém que coloca espelho atrás da porta? Para de repente afastar ali a inveja, o mal olhado. E olho grego, quem aí já ganhou um olho grego? Sabe o que é olho grego? Aquele símbolozinho azulzinho, redondinho. Você conhece alguém que não assiste filme de terror? Porque acha que o filme de terror vai abrir brecha do mundo espiritual para que o inimigo entre na sua casa? Já ouviu? Tem gente, muita gente, tem muita gente que faz isso, tá? Vejam qual é a ideia por trás disso, meus irmãos. É como se determinados elementos pudessem por si mesmos proteger, abençoar ou afastar o mal. Ou até mesmo o contrário, né? Aproximar o mal da gente. A gente vê isso acontecendo também quando alguns símbolos lá do Antigo Testamento, que eram simplesmente sombra de Cristo e foram completos com Ele, são retomados no meio das igrejas, não como um ensino, mas como mediações que prometem um acesso especial a Deus. Então, de repente, a gente vê no meio do culto entrando uma arca da aliança e todo mundo celebrando, tocando um chofar, o mesmo uso de candelabros. Tem também aquelas pessoas que vão acreditar que palavras possuem poder. E aí você passa a criar realidades espirituais à medida que você fala algumas coisas. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Quando eu estava no final da minha adolescência,
Vocês que são adolescentes hoje não sabem, mas na minha época não existia Netflix. A gente, na sexta-feira, ia na locadora de filme para alugar um filme. Tinha que escolher um só. Para passar o final de semana, no domingo você tinha que rebobinar a fita. Então, depois vocês perguntem para os seus pais o que significa rebobinar. E aí, entregava de novo essa fita de vídeo. Depois surgiu o DVD também, né? Muito bem. Certo final de semana, um primo meu veio passar um final de semana com a gente, com a minha família, em Vitória, lá no Espírito Santo. E a gente falou, vamos alugar um filme então? Vamos lá na locadora, escolher o filme que está na moda, para a gente assistir, passar o tempo, se divertir, né? E eu sempre gostei muito de alguns filmes de herói, principalmente o Homem-Aranha e o Batman. E naquela época, qual filme que tinha acabado de ser lançado? Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí, claro que eu queria esse filme. Falei, gente, a gente precisa assistir esse filme. Eu não fui assistir no cinema, é muito bom. Mas o meu primo, ele frequentava um desses círculos, uma dessas igrejas, que ensinava justamente que as palavras têm poder. Então, você não poderia falar determinadas palavras, senão essas palavras poderiam causar confusão na sua vida. Se o filme era Batman, o Cavaleiro das Trevas, de maneira alguma. Você não vai chamar trevas para sua casa. Enfim, naquela época, eu não tinha tanta base bíblica, né, mas eu já respondi assim, nossa, não tem nada a ver isso. Mas enfim, por causa dele a gente acabou não alugando o filme. Claro que eu aluguei no final de semana seguinte, né? Esperei ele ir embora. Muito bem, queridos. Olha, palavras que têm poder, objetos que tornam a sua espiritualidade mais ou menos superior, tudo isso vem sendo misturado no meio da igreja e aos poucos a identidade verdadeira que a Bíblia espera de nós e que Deus espera de nós se torna confusa. Cristo até permanece presente, a gente fala sobre Ele, a gente prega sobre Ele, a gente diz que entregou nossa vida a Ele, mas Ele não ocupa o lugar exclusivo que lhe pertence. É exatamente nesse tipo de cenário que nós encontramos a carta de Paulo aos Colossenses. E quando descobre esse problema acontecendo lá, Paulo escreve a eles com maestria. Ele não minimiza a realidade de que há poderes espirituais agindo no mundo, mas ele faz algo muito mais decisivo. Ele afirma com toda clareza a supremacia de Cristo sobre todos eles. E ao mesmo tempo, ele lembra aos cristãos que eles estão unidos a esse Cristo exaltado, participando da sua vitória, do seu poder, da sua autoridade. Ele faz isso expondo quem é Cristo e o que Cristo fez. E esse é o texto que nós vamos ler hoje, Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, com a Tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o Senhor continue, na verdade, falando poderosamente ao nosso coração. Fomos relembrados aqui de verdades muito profundas, através das canções que entoamos, através das orações e da leitura da Tua palavra. E agora, ó Deus, pedimos que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis diante do Senhor. Coloca a nossa vida, ó Deus, no centro da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo aqui está construindo esse texto como uma espécie de escada. Ele começa mostrando o que Cristo fez por nós, depois nos leva a enxergar quem Cristo é sobre toda a criação, depois quem Ele é sobre a redenção, e então termina mostrando o que isso significa para a nossa vida. Nos versos 13 e 14, em primeiro lugar, ele escreve o que Cristo fez por nós. E aqui, isso não é apenas um detalhe introdutório que Paulo está escrevendo, mas é o grande fundamento daquilo que vem depois. Ele diz que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Eu quero que você observe essa linguagem que é muito profunda. Ela não é uma linguagem leve. Paulo não está descrevendo apenas pessoas que estavam confusas ou que estavam distantes de Deus, mas pessoas que viviam sob o domínio das trevas. Havia um senhorio sobre nós, uma realidade espiritual que nos aprisionava e da qual nós não tínhamos condições de sair por conta própria. Ele vai dizer, inclusive, na carta aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, cumprindo a vontade do nosso próprio coração pecaminoso e seguindo aquilo que o diabo e aquilo que as potestades queriam que nós fizéssemos. E como o morto não ressuscita a si mesmo, era impossível por nós mesmos nos achegarmos a Deus. Paulo vai dizer que é nesse cenário então que a obra de Cristo aparece com toda a sua força. Vejam, nós não encontramos um caminho de volta. Nós fomos resgatados. E mais do que isso, nós fomos transferidos. Não se trata apenas de nós mudarmos o nosso comportamento para tudo dar certo, de nós termos uma melhoria espiritual gradual. É, na verdade, meus irmãos, uma mudança de reino. É uma mudança de pertencimento. Antes nós estávamos sob o domínio das trevas, agora nós pertencemos ao reino do Filho amado. Paulo vai aprofundando então isso, dizendo que neste Filho nós temos a remissão, temos a redenção dos nossos pecados. Ou seja, essa libertação aqui, ela não aconteceu de uma forma superficial. Ela foi possível porque um alto preço foi pago. Foi isso que nós cantamos aqui hoje. A nossa saída desse domínio espiritual custou algo ao próprio Deus. Custou a vida do próprio Cristo. E o resultado dessa obra não é apenas uma posição externa, mas é uma transformação real da nossa condição diante de Deus. A nossa culpa foi removida, a nossa dívida foi cancelada e os nossos pecados foram perdoados. Percebam então como é que Paulo faz questão de começar aqui. Antes de falar e cantar, daqui a pouco a gente vai ver porque ele canta, né, sobre a grandeza de Cristo sobre o universo, ele nos lembra o que Cristo fez por nós. Como esse mesmo Cristo agiu de forma concreta na nossa história. Ele não é então apenas supremo sobre todas as coisas, mas Ele é o Salvador que nos libertou das trevas e nos trouxe para o seu reino de liberdade. Isso muda, entender isso muda como nós lemos e ouvimos todo o restante desse texto. Porque nós não estamos falando de um Cristo distante, um Cristo teórico, mas daquele que nos alcançou,
que se tornou um de nós e sobre si levou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados de uma vez por todas. Antes de nós entrarmos propriamente no próximo ponto, é importante a gente perceber aqui que do verso 15 até o verso 20, o texto ele vai mudar um pouco de tom. Paulo, de certa forma, ele parece interromper o fluxo da carta que ele vinha escrevendo, e ele coloca aqui uma espécie de hino. Alguns autores vão dizer que era uma música muito conhecida da igreja primitiva, que ele cita aqui para reforçar o seu ponto, ou que é uma espécie de confissão de fé da igreja primitiva. É como se ele estivesse colocando diante dos colossenses e diante de nós também, os seus leitores atuais, uma declaração cuidadosamente construída de quem Cristo é. Isso não é por acaso, meus irmãos. Diante de um cenário em que Cristo estava sendo deixado de lado, diminuído, relativizado, complementado, Paulo responde exaltando, colocando ele no maior lugar, no centro de tudo. Notem que o erro que estava atingindo a igreja dos Colossenses não é tratado agora. Paulo fala desse erro depois, a partir do capítulo 2 ele vai falar dos ensinos errados lá, mas primeiro ele vai trazer quem é Cristo. Ele quer que eles olhem para Cristo, para a sua grandeza. Ele conduz a igreja à adoração. Esse hino, de certa forma, que ele coloca aqui, se organiza em dois movimentos muito claros. Primeiro, no verso 15 a 17, Cristo é apresentado como o Senhor da criação. Ele diz que tudo começa nele, tudo existe por meio dele, tudo encontra nele a sua sustentação. E nos versos 18 a 20, o foco vai se deslocar para a redenção. O mesmo Cristo que está sobre a criação é aquele que está à frente da nova criação que Deus está redimindo, que Deus está realizando. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte de forma muito direta: Cristo não é apenas importante para a sua vida espiritual, Ele é central para toda a realidade, tanto naquilo que foi criado, quanto naquilo que está sendo restaurado. E é a partir de então, a partir disso, que nós começamos a entender por que Cristo não pode ser apenas parte da nossa fé. Ele precisa ser o centro. A partir do verso 15, então, Paulo começa a ampliar aqui o seu argumento. Depois de nos lembrar o que Cristo fez por nós, ele nos conduz a contemplar quem Cristo é em si mesmo, não apenas na nossa história pessoal, mas em relação a toda a realidade. E ele começa com uma afirmação que parece ser simples, mas é profundamente densa. Antes disso, infelizmente, a gente não vai conseguir ver com tanta profundidade todas as expressões desse texto. É um texto extremamente denso, extremamente profundo. Mas eu vou tentar aqui fazer um grande resumo para a gente chegar aqui no nosso ponto final. Tá? Ele começa então com uma afirmação em que ele diz: Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus não é mais alguém distante, abstrato, inacessível. Em Cristo, Deus se dá a conhecer de forma plena. Olhar para Cristo é ver quem Deus é. Em seguida, Paulo diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. E aqui é muito importante que você lembre que quando Paulo usa a palavra primogênito, ele não está dizendo que Cristo foi criado primeiro. Tá? Na Bíblia, primogênito não necessariamente tem a ver com quem vem primeiro, mas com quem é o mais importante. Tanto é que no Antigo Testamento, várias vezes os direitos de primogenitura eles eram passados a filhos que nasceram depois. Então, Jesus ocupa o lugar de autoridade, de honra, de prioridade sobre tudo o que existe. E Paulo vai continuar explicando, dizendo que todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Nada fica de fora.
O que é visível e o que é invisível, o que é material e o que é espiritual, tudo tem a sua origem em Cristo, tudo depende dele, tudo caminha na direção dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ou seja, não apenas tudo começou com Cristo, mas tudo continua a existir por causa dele. A criação não é autônoma, ela é sustentada a cada instante por aquele que a criou. E vejam como então isso começa a responder diretamente ao medo e à confusão que havia ali no meio dos colossenses. Como nós já ouvimos, havia uma preocupação crescente ali com os poderes espirituais, uma tentativa de encontrar proteção em práticas, em rituais. E Paulo, sem negar que essa realidade espiritual ela existe sim, ele recoloca tudo no seu devido lugar. Não existe força, não existe nada visível ou invisível que não esteja debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Isso também nos confronta hoje, meus irmãos, porque nós até não negamos a Cristo, mas muitas vezes vivemos como se outras coisas fossem mais importantes, tivessem mais peso, mais controle, mais influência sobre a nossa vida, como se Cristo precisasse ser complementado para dar conta da nossa realidade. Mas se Ele é aquele em quem tudo foi criado, por meio de quem tudo existe e para quem tudo converge, então não há espaço para um cristianismo em que Cristo seja apenas parte. Ele não ocupa mais um lugar dentre muitos outros, mas Ele é o centro de tudo. Se nos versos 15 a 17, Paulo nos mostrou Cristo como Senhor da criação, nos versos 18 a 20, ele vai trazer e nos conduzir a enxergar Cristo como o Senhor da redenção. Esse mesmo Cristo que está na origem de todas as coisas, é aquele que também está à frente da nova criação que Deus está restaurando, que foi corrompida pelo pecado, mas que Deus não abandonou, mas tem um grande plano para ela. Paulo diz primeiro que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ao dizer isso, ele afirma que a igreja não existe por si mesma, não existe a partir de si mesma, não se sustenta pelos seus próprios recursos, mas depende inteiramente de Cristo, que a governa, que a orienta, que lhe dá vida. Em seguida, ele afirma que Cristo, mais uma vez, é o princípio, é o primogênito de entre os mortos. E aqui, mais uma vez, primogênito não no sentido de ele vir ser criado primeiro, né? Mas no sentido de ter a supremacia. Cristo foi o primeiro a atravessar a morte e a sair dela de maneira definitiva, inaugurando uma nova realidade. A ressurreição, portanto, não é apenas uma vitória pessoal de Jesus, mas é o início de uma nova criação, de uma nova humanidade que passa a existir a partir dele. Uma nova humanidade da qual eu e você fazemos parte e já temos como experimentar. Paulo deixa claro que o propósito de tudo isso, em todas as coisas, é fazer com que Cristo tenha a primazia. Ou seja, não é que a gente tinha um problema, o problema do pecado, e aí Deus falou, tadinhos, deixa eu consertar isso. Eles merecem tanto. Não é isso. O que está em jogo aqui é a centralidade absoluta de Cristo em toda a realidade. Deus está conduzindo toda a história de tal forma que Cristo ocupe o primeiro lugar em tudo. E é nesse contexto que Paulo vai continuar escrevendo, que aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso significa que não há nada de Deus que esteja fora de Cristo. Não existe um nível mais profundo de acesso, uma experiência mais elevada, uma realidade espiritual que vá além dele. Tudo que Deus é se encontra plenamente em Cristo, de modo que qualquer tentativa, meus irmãos, de nós buscarmos algo além dele, na verdade revela que nós não entendemos quem ele é.
É por meio desse Cristo que Deus reconciliou consigo todas as coisas. Ele diz, fazendo a paz por meio da sua cruz. Olha só como Paulo une duas realidades também que a princípio parecem contrastantes. Porque ele primeiro exalta Cristo, mas vai dizer que essa reconciliação, essa obra de Cristo só foi possível pela sua morte. Pelo seu momento mais humano, mais inferior. Aquele que é supremo sobre todas as coisas, é o mesmo que se entregou, que derramou o seu sangue, e é justamente por meio desse sacrifício que a reconciliação se torna possível. E depois de mostrar então quem é Cristo e o que ele realizou, a partir do versículo 21, Paulo mostra o que isso significa concretamente para quem está nele. Ele vai primeiro olhar para uma situação passada e descrever a nossa condição com muita clareza. Notem que ele não vai suavizar ali também. Assim como ele diz para os Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele vai dizer aqui que nós éramos estranhos, que nós estávamos alienados de Deus, fora da comunhão com Ele. E mais do que isso, ele vai dizer que éramos inimigos no entendimento. Não é que a gente não sabia que Deus existia, é que a gente não queria Cristo. A gente não quer Deus. A gente quer tudo que seja contra Ele, na verdade. Existe uma oposição real que se manifesta nas nossas obras. A vida que nós levávamos não era neutra, ela revelava uma disposição contrária a Deus. Mas notem o verso seguinte, verso 22. Essa mudança decisiva. Mais uma vez eu quero fazer o contraponto aqui com Efésios, porque se em Efésios ele diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa do seu grande amor, nos salvou mediante a graça. Ele vai dizer aqui no versículo 22, agora porém, Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Esse agora porém, é uma virada de chave, é uma mudança, a mudança que o Evangelho produz em nós. O que nós éramos no passado não define mais a nossa realidade presente. E essa mudança não acontece, mais uma vez, porque nós conseguimos nos aproximar de Deus, mas porque Ele veio até nós. Ele nos reconciliou por meio da morte de Cristo. Paulo faz questão de enfatizar isso. Olha, foi no corpo da sua morte, foi mediante a entrega da sua carne. Ou seja, a reconciliação não é uma ideia abstrata, mas é uma ideia concreta, histórica, realizada efetivamente por Cristo. E ele vai dizer que existe um propósito em tudo isso. Versículo ainda 22 no final. Para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então, também não é só restaurar um relacionamento. Se fosse, já estaria muito bom. Mas além de restaurar o nosso relacionamento com Deus, há uma transformação aqui da nossa condição. Aqueles que eram inimigos, agora são apresentados como santos, separados para Ele. Aqueles que eram culpados, agora são vistos como inculpáveis. Aqueles que estavam debaixo da acusação, agora são irrepreensíveis perante Ele. Essa é a nova realidade de quem está em Cristo. Nós somos perdoados, somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, não porque nós realizamos alguma coisa, mas porque Cristo realizou tudo o que precisava em nosso lugar, e agora a nossa vida deve apontar completamente e somente para Ele. Por isso no verso 23, Paulo acrescenta, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então olha que ele vai projetar essa realidade agora para o futuro. Não como uma espécie de ameaça, mas como um chamado para eles perseverarem firmes. Permanecer na fé, estar alicerçado e firme, não se deixar afastar do Evangelho,
tudo isso não é o que produz a nossa reconciliação, mas é o que evidencia que a nossa reconciliação foi real. Uma fé que permanece demonstra que Cristo, de fato, ocupa o lugar central na nossa vida. Percebam, meus irmãos, então, como existe um movimento aqui no final desse texto. Paulo olha para o passado e nos mostra quem nós éramos. Olha para o presente e revela o que Cristo fez em nós. E projeta isso para o futuro, mostrando o tipo de firmeza que deve caracterizar quem vive essa nova realidade. E quando nós entendemos isso, mais uma vez, fica evidente que a nossa vida não pode ser construída sob acréscimos. Porque se nós somos reconciliados por meio de Cristo, se é nele que nós estamos firmados, e se é nele que nós perseveramos, então não há espaço para um cristianismo em que Cristo seja apenas parte. Ele é o centro de tudo. A pergunta que naturalmente se impõe, meus irmãos, não é apenas o que esse texto significa, mas o que isso muda na forma como nós vivemos como igreja. A primeira implicação que eu quero trazer para nós aqui, nasce diretamente dos versículos 21 e 22. Se é verdade que nós éramos estranhos e inimigos, mas somos reconciliados por meio da morte de Cristo, então isso significa também que nós não apenas somos perdoados, mas nós somos incorporados àquilo que Deus está realizando na história. Vejam, a nossa reconciliação, a nossa salvação, aquilo que Deus faz em nós, não nos coloca numa espécie de história paralela, mas ela nos insere na história do povo de Deus. Aquilo que antes era uma promessa lá no Antigo Testamento, aquilo que antes era uma expectativa, era sombra, encontra o seu cumprimento em Cristo. E unidos a Ele, nós nos tornamos participantes dessa herança. Isso muda, meus irmãos, a forma como nós vemos, como nós nos vemos. Nós não somos um grupo isolado, tentando viver uma espiritualidade própria, mas nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos ligados à mesma história, à mesma aliança, ao mesmo propósito. A nossa identidade não nasce em nós mesmos, mas nasce em Cristo e nas suas promessas, na sua palavra. A segunda implicação vem do texto como um todo, e talvez seja a que eu queria dar mais ênfase aqui hoje. Paulo está defendendo, com todas as letras, a total suficiência de Cristo. Ele constrói o seu argumento mostrando que Cristo tem a primazia em tudo. Nele, por meio dele, para ele foram criadas todas as coisas. É por meio dele que todas as coisas existem e estão sendo reconciliadas com Deus. Ele é o cabeça da igreja, mas também está acima de todo o principado, potestade, todo o poder. E isso tem aplicações muito práticas para nós, as mesmas que eu citei no início. Por exemplo, quando alguém passa a buscar proteção espiritual, recorrendo a alguns elementos ou algumas práticas que não estão fundamentadas no Evangelho, como orar, invocando a presença de anjos específicos para sua proteção, como se os anjos fossem mediadores mais acessíveis. Carregar objetos que supostamente afastam energias negativas. No fundo, meus irmãos, ainda que eu use linguagem cristã para isso, isso está revelando uma insegurança minha quanto à suficiência de Cristo. Da mesma forma, quando nós começamos a atribuir algum poder espiritual, a coisas como uma água consagrada, um óleo específico, um objeto simbólico, como se aquilo tivesse em si mesmo a capacidade de proteger, de abençoar, de garantir a presença de Deus na minha vida.
Isso também vai acontecer quando nós passamos a acreditar que determinadas palavras, algumas declarações, algumas fórmulas têm um efeito quase automático sobre a realidade espiritual, como se o poder estivesse na técnica e não na obra de Cristo. Em tudo isso, na prática, nós estamos acrescentando algo àquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. Existem algumas formas mais sutis também, mas igualmente reveladoras. Quando alguém mede a sua segurança em Deus, a sua espiritualidade, pelo quanto conseguiu orar, jejuar, ou se disciplinar naquela semana, como se a aceitação de Deus variasse de acordo com o seu desempenho. No fundo, ele está tentando sustentar com esforço aquilo que já foi plenamente realizado em Cristo. Deus não vai te amar mais ou menos se você ler mais ou menos a Bíblia, se você orar mais ou menos, se você jejuar mais ou menos. Na verdade, essas coisas vão fazer você amar mais a Deus. Mas Deus te ama pelo que Cristo fez por você, e isso já está feito. Você não precisa ter dúvida disso. Mesmo em momentos difíceis, em momentos que você se sente desanimado espiritualmente, mesmo quando você fala, será que eu preciso fazer alguma coisa para sentir que Deus me ama? Veja, talvez para você sentir que ama mais a Deus, sim. Mas para que você sinta que Deus te ama, você precisa ter plena certeza de que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E agora você tem você tem livre acesso a Deus. Não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Romanos 8 é o que Paulo vai afirmar. Queridos, em todos esses exemplos que eu citei, mais uma vez, Cristo não é negado. Ele continua presente na igreja. Ele continua sendo afirmado. Mas parece que ele já não é mais suficiente. Sempre há algo a mais que eu busco. Uma prática, um objeto, uma experiência, um esforço, que na prática ocupam o lugar que deveriam ser exclusivamente dele. É exatamente isso que Paulo confronta aqui na sua carta aos Colossenses. Porque quando nós enxergamos quem Cristo é, aquele em quem habita toda a plenitude de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e reconciliadas, essas tentativas de complemento começam a perder o sentido. Não porque nós deixamos de enfrentar os nossos medos, nossas lutas ou incertezas, mas porque nós entendemos que o que realmente nos reconcilia com Deus e nos coloca sob o seu cuidado já foi plenamente realizado. Não há espaço, meus irmãos, não há espaço em nossas vidas para um cristianismo que tente completar aquilo que já está completo. Por isso, o nosso convite nessa manhã, convite da palavra de Deus para nós, é para nós abandonarmos os acréscimos, para nós abrirmos mão daquilo que muitas vezes de forma silenciosa tem dividido o lugar que pertence a Cristo, para nós voltarmos a pregar sobre Ele, para nós voltarmos a amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, para nós voltarmos a colocá-lo no centro da nossa vida, porque no final é isso que importa. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos alcançou. Por isso que a nossa fé possa voltar a ser uma fé simples, mas profunda, em que Cristo Jesus não é parte, não é um anexo, mas é tudo. Que Cristo seja tudo em nossa vida. Amém? Deus te abençoe.